Somos advertidos pelas Sagradas Escrituras a não nos entregarmos ao instinto animal. E essa é uma orientação fundamental para a prática da vida cristã sadia, frutífera. Temos dedicado 3 episódios para falar a respeito desse assunto. No episódio anterior já introduzimos, seguiremos desenvolvendo essa conversa e no próximo encerraremos. Tenho certeza que essas informações serão úteis e práticas para você. Fique comigo, nos próximos minutos falaremos mais sobre isso. Estou hoje em São José, Santa Catarina, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto que estamos usando como trilho dessa mensagem, de toda a série, é Tiago 3, de 13 a 18, que diz: quem entre vocês é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário vocês têm em seu coração inveja amargurada, sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Quando Tiago questiona quem entre vocês é sábio e inteligente, e na sequência diz, mostre suas obras em mansidão de sabedoria, mediante sua boa conduta, ele deixa um claro vínculo e relação entre sabedoria e comportamento. Ele também destaca que há 2 tipos de sabedoria. A sabedoria lá do alto, que evidentemente procede de Deus, dos céus, mas ele também fala da sabedoria terrena. É essa sabedoria terrena que é classificada como animal. E como dito no vídeo anterior, quando enfatizamos o animal, estamos falando do homem entregue à sua própria natureza carnal. Então, quando o Tiago fala de sabedoria de forma prática, ele está falando de entendimento, como a compreensão e a mentalidade que temos, ela se traduzirá no comportamento. E assim como no vídeo anterior falamos a respeito desse entendimento animal, nesse eu quero falar a respeito do comportamento animal, que é a consequência, o efeito colateral inevitável do entendimento que temos. Nós lemos o texto de Tiago 3, de 13 a 18, e aí o capítulo se encerra, mas o raciocínio não se encerra. Na verdade, a Bíblia não foi escrita com essa divisão de capítulos e versículos. Ela é posterior e tinha um único propósito, nos ajudar a localizar os textos. Então, se você continuar lendo Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, vou ler do 1 ao 5, você percebe a relação entre uma coisa e outra. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjarem seus prazeres. Gente infiel! Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que em vão que a Escritura diz, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Quando você percebe a continuação do assunto pelo próprio Tiago, a ênfase é de que essa sabedoria, que é terrena, animal e demoníaca, ela vai trazer prejuízos, ela vai atrapalhar, em primeiro lugar, o relacionamento entre irmãos. Seja o que lemos no capítulo 3, que fala a respeito, de rivalidade, de inveja amargurada, seja o contraponto, por assim dizer, que ele estabelece da sabedoria do alto, que ele diz, ela é gentil, amigável, pacífica. Nós percebemos que a questão dos relacionamentos sempre estão presentes. Essa sabedoria, o entendimento animal e o seu comportamento sempre trará danos relacionais. Evidentemente, não se limita a esse tipo de comportamento, mas ele não pode ser ignorado. Então, Tiago está nos trazendo uma advertência de que o comportamento animal atrapalha o relacionamento com os irmãos, mas ele também fala que atrapalha a oração, fala de gente que pede e não recebe, ele atrapalha a intimidade com Deus, ele está falando de gente que, guiado por esse instinto, se torna amigo do mundo e, portanto, inimigo de Deus. E, por fim, ainda podemos destacar que dá lugar ao diabo, porque no capítulo 3 vimos que ele chama essa sabedoria terrena, não só de animal, mas também de demoníaca.
E quando Paulo escreve aos crentes de Éfeso, lá no capítulo 4, no verso 27, não deis lugar ao diabo, ele não está necessariamente falando de possessão, mas há determinados comportamentos dos crentes que os colocam debaixo de uma influência e até de certo nível de controle e interferência maligna. Então precisamos, de fato, fugir desse comportamento animal. Mas é importante que a gente compreenda o que é que a palavra de Deus diz a respeito disso. Mais uma vez quero repetir, toda a ênfase de que a sabedoria e o entendimento se traduzirá em comportamento é o que nos leva agora a observar a consequência do entendimento, assunto episódio anterior. Em Judas, capítulo único, verso 19, a Bíblia diz, são estes que promovem divisões, seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. A palavra aqui traduzida, seguem os seus próprios instintos, é a palavra grega psíquicos, é a mesma que foi traduzida no livro de Tiago como animal. Aqui, em vez de meramente usar o termo animal, fala de como o animal se deixa guiar, segue o seu próprio instinto. Então, outras traduções optaram por sensuais, outras falam de gente que segue instinto ou desejos naturais ou a tendência da própria alma, enfim, são tentativas diferentes de falar a mesma coisa com outras palavras, o homem que está entregue a si mesmo. O entendimento sempre afetará o comportamento. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 que o homem natural não entende as coisas do Espírito, essa palavra natural também é psíquico, a mesma traduzida como animal, alguém que segue os seus instintos. Mas interessante que depois do apóstolo Paulo trabalhar essa questão de entendimento, e na verdade ele não fala disso só no verso 14, em 1 Coríntios 2, de 13 a 16, lemos, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir, uma citação do livro de Isaías, nós, porém, temos a mente de Cristo. Em todo esse texto, nós vemos que Paulo está falando do entendimento. Ele não apenas fala da distinção de palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas pelo Espírito, assim como Tiago fala de uma sabedoria terrena versus a do alto. Assim como no mesmo livro de Judas ele fala, são os que seguem o seu próprio instinto e não têm o Espírito. Ou seja, ou estaremos de um lado onde impera a sabedoria, o entendimento terreno, humano e natural, ou estaremos no lugar da influência divina da ação do Espírito de Deus. Mas na sequência, de novo, nós temos aqui uma quebra na divisão de capítulos. O capítulo 2 de 1 Coríntios termina no verso 16, mas o raciocínio de Paulo não para aí. Então, quando inicia-se o capítulo 3, dos versos 1 a 3, Paulo diz assim, eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. De novo, espiritual de um lado, carnal, entregue, regido, guiado, governado pela carne do outro. Ele diz, eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Outras traduções dizem, andam segundo os homens. Então Paulo faz essa distinção do espiritual e carnal e diz, vou provar que o comportamento de vocês é carnal. É só olhar as deficiências relacionais de vocês. De novo, ênfase no relacionamento, assim como Judas começa falando a respeito daqueles que promovem divisões. Então nós precisamos entender que a ideia e o conceito de carnalidade não se limita à imoralidade, glutonaria, a mera e simplesmente uma mentira deliberada, o roubo, mas nós vemos muito desse elemento de conflitos relacionais. Aliás, é só olhar a lista das obras da carne que Paulo relaciona em Gálatas 5, e nós vemos a quantidade de problemas similares que aparecem ali, assim como o contraponto do fruto do Espírito, que vai falar de bondade, benignidade, de amor, de mansidão. Todos eles mostram não apenas o autocontrole, mas o quanto a sabedoria do alto governa os nossos relacionamentos. E quando olhamos para isso, é importante reconhecer que mesmo quando Paulo vai abordar esse assunto em Gálatas, falando, apresentando aquela relação das obras da carne e do outro lado, enumerando as características do fruto do Espírito, é impressionante como Paulo introduz o assunto. Ele diz em Gálatas 5, de 13 a 15,
Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame o seu próximo como a você mesmo. De novo, ele destaca a questão do relacionamento sadio, mas ele diz, mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que vocês não sejam mutuamente destruídos. Quando Paulo diz que eles estavam mordendo e devorando uns aos outros, ele não estava falando que literalmente alguém estava mordendo o braço, a orelha de alguém, mas ele está dizendo, vocês estão se comportando como os animais. Vocês desceram a um nível de comportamento que não é o divino, porque Deus é amor, espera que a gente se comporte parecido com Ele e agora vocês realmente estão em outra esfera. Nós precisamos entender que todo o comportamento humano do cristão, nascido de novo, deveria refletir Deus. O mesmo Deus que lá no início nos cria a sua imagem e semelhança, quando nascemos de novo em Cristo Jesus, 2 de Pedro 1,4 diz que nós nos tornamos participantes da sua natureza. É por isso que primeiro precisamos ser influenciados pela sabedoria do alto, a maneira de pensar, para que depois isso se traduza na maneira correta de comportar. É por isso que Paulo em Romanos 12 diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que o comportamento siga e acompanhe isso. E uma mente sintonizada com Deus, com a natureza de Deus, com a palavra de Deus, da qual devemos nos encher diariamente, ela refletirá um comportamento parecido com Deus. Então que Deus nos ajude a não cedermos a esse comportamento animal, carnal, e sim entrarmos no lugar onde a sabedoria divina e a natureza divina determinam um comportamento parecido com Deus.